jato aqui, mas vamos que vamos. Pessoal, na última aula, a gente estava vendo o início da elevação artificial, né, dos princípios. Então, a gente viu duas curvas importantes, né, que é a curva que vai representar a pressão disponível no reservatório, que é a IPR, mais especificamente a IPR de Vogel. Tá? Então, aqui, esse gráfico é interessante porque ele mostra as duas IPRs, né? A IPR linear, que é um conceito teórico, né, para fluxo monofásico, né? Mas a gente sabe que a gente sempre tem pequenas frações de gases. Então, esse ganho de ângulo, tá? Então, essa curvatura que a IPR ganha, ela está representando justamente o fluxo multifásico, né? Ou seja, óleo e gás. Tá? Então, essa é a distinção. Então, essa é a forma mais resumida que eu posso falar para vocês, tá? Do que essa representação gráfica. Sempre lembrando, né, que o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo vazão versus pressão. Tá? Então, é isso que essa curva está mostrando para a gente. Então, é uma curva de representação do meio poroso. Tá? Então, ela vai falar a curva de pressão disponível. Tá? Aí nós temos uma outra, que é a TPR, tá? Que é a curva de pressão requerida, tá? Ou curva de pressão necessária. Aonde? No tubo, no poço. Tá? Então, essa daqui é a curva de pressão necessária e essa daqui é a curva de pressão disponível no reservatório. Tá? IPR disponível no reservatório, TPR requerida no poço, tá? Para vencer todas aquelas perdas de carga que a gente já viu. Tá? Então, a interseção, o ponto onde elas se tocam, é justamente a vazão operacional, a vazão e a pressão operacional. Então, o poço vai produzir a essa vazão, a essa pressão. Tá? Então, por que é importante entender isso? A partir do momento que eu entendo aqui essa curva de pressão requerida, quando eu instalo uma bomba, por exemplo, a gente vai ver as possibilidades de elevação artificial, a gente vai ver que a gente pode ir abaixando ela. Né? Conforme a gente vai abaixando a curva de pressão requerida, a gente vai aumentando a vazão. Tá? Então, imagina, se essa TPR, ao invés de pegar aqui, né, eu conseguisse colocar uma bomba que vai diminuir a pressão hidrostática, ela passasse a pegar aqui, o que está acontecendo nesse gráfico? O que aconteceria? Né? Um aumento da vazão, olha a vazão onde estava. Né? A vazão aqui, lembrando que vazão o ponto zero e o ponto máximo, mesma coisa para a pressão. Né? Então, olha onde a vazão estava e onde a pressão estava. A pressão em frente ao canhão neado, a pressão de fluxo no fundo do poço. Né? Ela estava aqui com um valor um pouco mais elevado. E olha o que aconteceu, aumentou a vazão e diminuiria a pressão. Tá? Na verdade, o aumento da vazão é em consequência da diminuição da pressão de fluxo no fundo do poço, que é em função da pressão hidrostática. Né? Então, lembrando que eu tenho aqui o reservatório, tá? E eu tenho aqui o poço. Tá? Então, se eu diminuo a pressão hidrostática aqui, eu estou diminuindo a pressão de fluxo no fundo do poço, que é o que está nesse eixo aqui. Tá? Com isso, os fluidos no interior da minha seção permoporosa, ou seja, do meu reservatório, vão escoar com mais facilidade. Consequentemente, eu vou ter um aumento na minha vazão. Tá? Vazão sobe. Vazão sobe porque a pressão aqui no tubo diminuiu. Tá? Então, é uma forma de eu intervir na curva TPR. Tá? É uma forma menos complexa de eu intervir no meu reservatório. Na minha produtividade. Tem como eu interferir no reservatório, mas é sempre uma manobra mais complexa. Tem como fazer? Tem, mas é mais complexo. Aí que a gente viu um caso típico, né, de um poço que não produz naturalmente, é justamente, olha lá. Então, o que esse gráfico está me mostrando? Que a curva de pressão requerida é maior do que a curva de pressão disponível. Não há interseção, ou seja, não há ponto onde as curvas se tocam. Se não há ponto onde as curvas se tocam,
não há fluxo, tá? Aqui eu já tenho o poço produzindo abaixo do seu potencial. Então, olha só, olha a pressão em frente ao coroneado, extremamente elevada. E o que acontece com a vazão? Baixa, tá? Vazão aqui, baixa. Vazão máxima aqui. Tá? Aí a gente viu o gradiente dinâmico, gradiente hidrostático, né? Resumindo, aqui só leva em consideração o peso da coluna de fluidos em condições estáticas, não há fluxo. Só que para produzir eu tenho que ter fluxo, então é o gradiente dinâmico. Qual a diferença? O gradiente dinâmico ele leva em consideração a pressão hidrostática mais as perdas de carga, tá? Por fricção, por aceleração e devido à aceleração. Tá? Aceleração, fricção e elevação, né? Então, essas três perdas de carga ele leva em consideração. Então, para atingir o mesmo ponto na superfície, que eu chamando genericamente de P2, eu preciso de uma pressão maior, uma vez que eu considere os gradientes, né, devido aí ao fluxo. Tá? Aí a gente viu os padrões de fluxo vertical multifásico. Tá? Então, aqui a gente viu que a participação do gás que vai determinar, né? Então, são os quatro principais: a bolha, golfada, transição, nevoeiro. Tá? Normalmente, eles acontecem um sobre o outro. E aqui tem uma radiografia, né? Como se fosse uma radiografia, né? Uma microscopia eletrônica aqui, mostrando justamente como ele seria na realidade ali dentro. Tá? Então, resumindo, o que a gente viu na outra aula foi isso daí. A gente viu oposição de solicitações, né? Solicitações conflitantes. Então, se eu for levar em consideração a IPR, se eu quero uma maior vazão, um maior fluxo, eu tenho que diminuir a pressão de fluxo em frente ao canhoneado. Tá? Se eu quero uma maior vazão, eu tenho que diminuir a pressão. Já se eu for levar em consideração o fluxo na coluna, para maiores vazões, eu preciso de maiores pressões. Tá? Então, como vocês podem ver aqui, para atingir aqui, ó, maiores vazões, né, que seria aqui se eu quisesse uma vazão tipo essa daqui, eu teria que ter uma pressão muito grande. Mas se eu for isso, eu levando em consideração a TPR. Tá? Agora, se eu levar em consideração a IPR aqui, ó, se eu for pegar essa mesma pressão, eu vou ter uma baixa vazão. Tá? Então, são solicitações conflitantes. Tá? Então, a gente ter o equilíbrio disso, tá? Então, no momento real, né, o que acontece é nenhum nem outro. Tá? Eu tenho um meio termo aqui. Aí aqui eu acho que é a parte que a gente não viu. Tá? Então, é justamente como a gente vai controlar esse fluxo lá na superfície. A gente viu que a gente tem o nosso conjunto de válvulas, tá? Que é a árvore de Natal, tá? Com todas aquelas válvulas, a válvula master, a válvula wing, as válvulas suaves, que são as válvulas de intervenção e tal. Normalmente, nas válvulas wing, nós temos o choke. Então, o choke é esse equipamento que vai fazer o ajuste refinado, tá? Então, esse controle maior, tá? Da vazão. Então, ele é composto aqui, normalmente, a versão mais simples, né, para uma árvore de Natal convencional, uma árvore de Natal seca. Tá? Então, nós temos o volante, que a gente vai girando aqui, como se fosse o registro, tá? Que é a trava de segurança, para você não abrir mais ou menos do que você colocou. Então, uma forma de você travar esse volante, que seria, aí, fazendo uma analogia, seria o registro. Tá? Então, aqui está vindo a produção e ela passa. E é essa válvula agulha aqui que vai vedar ou não esse orifício, que vai permitir a passagem de fluxo ou não. Tá? Então, é uma forma da gente calibrar ela de uma forma segura, que não vai antecipar a mudança daqueles padrões de fluxo vertical multifásico, essa constante, né? Que seria pressão montante, ela tem que ser maior ou igual a 2 vezes o valor da pressão jusante. Tá? Então, pressão montante, pressão de entrada, tá? Que está entrando aqui. Ela tem que ser maior ou igual a 2 vezes do valor da pressão jusante. Tá? Então, por exemplo, se aqui ela, vamos supor que está chegando a 100 PSI, tá? 100 PSI aqui. Então, ó, maior ou igual,
tá? Então, aqui teria que ser, no máximo, 50 PSI, tá? Que aqui seria o dobro, tá? Então, com isso, eu evito trepidações, eu evito sobrecarregar o sistema, tá? Ele fica trabalhando com pressões muito além do que ele pode suportar. Então, primeiro, por questões de segurança operacional. Segundo, como forma de preservar e garantir a manutenção de pressão do reservatório, tá? Isso é muito importante. Então, esse slide aqui, ele resume mais ou menos isso que eu falei. Então, ele fala ali, né, que o objetivo é provocar uma perda de carga que restringe a vazão do fluido no sistema, controla a vazão do sistema devido a isso tudo que eu falei para vocês. Então, é utilizado para atender solicitações do engenheiro de reservatório. Então, se tiver esse controle mínimo, então ali, por exemplo, se está a pressão montante, né, que a gente não consegue controlar, que é a capacidade do reservatório, né? Então, ali 50 meu limite, né? Então, se eu quero diminuir ainda mais essa pressão jusante, essa pressão de saída, eu fecho mais o meu volante, eu fecho mais o meu registro, eu diminuo mais a minha vazão. Com isso, eu vou diminuir a pressão, tá? E evito também, como eu falei para vocês, a antecipação do padrão de fluxo vertical multifásico, por exemplo, do bolha, migrar para golfada, tá? Aqui ele fala o fluxo crítico, né, na perspectiva física, né, de mecânica dos fluidos. Isso a gente fala que é um fluxo crítico, tá? Que é a velocidade do fluxo igual ou superior à velocidade do som no meio, né? Garante que variações da linha não passem para a coluna, tá? Então, imagina, se você começa a ter... Se a pressão jusante ali, né, nesse exemplo que eu passei para vocês, se essa pressão aqui ela fosse, ao invés de 50, né, fosse pouca coisa maior, vamos botar 55, tá? Eu posso ter vibrações na linha de escoamento lá na superfície que vai transmitir para o poço. Vai ficar tudo tremendo. Então, trepidações, eles causam, primeiro, desenroscamento. Você pode desenroscar todas as colunas de produção. Rachadura. Tá? Então, é esse tipo de problema que você vai ter se você não respeitar essa constante dos fluxos críticos, que é a velocidade do fluxo igual ou superior à velocidade do som no meio. Garante que as variações da linha não passem para a coluna. Resumindo, pressão montante maior ou igual a 2 vezes o valor da pressão jusante. O exemplo ali que eu passei para vocês. Se o limite seria aí para uma pressão montante de 100 PSI, seria uma jusante de 50 ou menor, tá? Se botar ali, por exemplo, 55, a gente já vai ter problemas operacionais futuros. Aqui é só para vocês entenderem de onde vem o cálculo, tá? É da correlação de Royce, que ele definiu aí em 60, né? Foi proposta em 60. Que ele leva em consideração, aí você tem algumas constantes, né? Pressão montante é igual a 18,24, vezes a vazão, vezes a razão gás líquido, tá? Elevado a meio sobre S2. E o que é S2? É justamente a abertura do regulador de fluxo, tá? Então, você vai ver ali a área em polegadas, tá? Você vê ali a área aqui que está sendo aberta em polegadas e divide por 64, tá? Então, essa é a abertura do fluxo, tá? Então, com isso é calculada a pressão montante. Então, a gente viu aqui os padrões de fluxo verticais multifásicos. Agora, a gente vai ver os horizontais. Tá? Então, olha, é importante sempre a gente ter uma visão geral para entender isso daí. Né? Então, reservatório, nós temos a IPR. Tá? Aí, aqui no poço, nós temos a TPR e aqueles padrões de fluxo vertical multifásico. Agora, eu estou falando na superfície. Tá? Então, aqui, reservatório, poço, superfície. Tá? Então, eu estou na terceira e última etapa de escoamento da produção. Tá? Esses fluxos horizontais multifásicos, né? Eles acontecem muito em função de tudo que aconteceu anteriormente.
tá? Então, eles são consequência daquelas IPRs, daquelas TPRs e dos padrões de fluxo vertical multifase, tá? Então, na verdade, isso daqui é só uma consequência, é só um desdobramento. Ele não acontece de forma isolada, né? Ele é um somatório, né, de tudo que aconteceu lá atrás. Então, como vocês podem ver, nós temos aqui 3 grandes grupos: o fluxo segregado, o fluxo intermitente e o fluxo distribuído. Tá? Esses são os 3 grandes grupos. No fluxo segregado, isso daqui não precisa decorar, tá, gente? Isso daqui é importante vocês saberem que existe, tá? É importante saber que há um desdobramento na condição normal de temperatura e pressão, né? Quando chega, muda de direção, né? Também. Então, ó, o segregado, ele tem algumas possibilidades, que é o anular, ondulado e o estratificado. O intermitente tem o fluxo tampão e o golfada, e o distribuído, bolha ou nevoeiro, né? Então, como vocês podem ver aqui, o gás, né, ele acaba sendo presente, muito presente aqui no fluxo distribuído, né? Ou ele está nevoeiro, né, que é uma participação muito grande, ou bolha, tá? Ou pode ser uma bolha e de forma contínua elas vão coalescendo e formam o padrão nevoeiro. O intermitente, como vocês podem ver aqui, o gás já não é tão participativo, tá? E aqui também a tendência é que isso não aconteça. Tá? Então, olha lá, como está vendo, ele é semelhante ao da coluna, a pressão varia continuamente. Os 3 grandes grupos são esses daí que a gente já falou, e a determinação é muito imprecisa, porém o erro é pequeno, irrelevante. Tá? É importante saber que ele tem, que ele existe, principalmente por conta do dimensionamento, para você saber qual tubulação para escoar você vai encomendar. Tá? É importante por conta disso, para dimensionamento da estrutura. Tá? Mas ele vai ser muito mais determinado pelo que está acontecendo no reservatório e no poço do que propriamente o que está acontecendo na superfície. Tá? Então, com isso, gente, a gente conclui essa primeira parte dos porquês de eu colocar uma bomba, de eu colocar uma injeção de gás, de eu fazer uma suplementação energética, de eu fazer o uso de elevação artificial. Então, a primeira solução encontrada foi justamente o bombeio mecânico por hastes, tá? Que é a Sucker Rod Pumping. Aqui no Brasil, cavalo de pau, né? Que ficou conhecido. Foi a grande forma aí de se otimizar a produção, principalmente de poços, né? Que não são preenchidos com a própria energia do reservatório. Ou seja, o reservatório não tem condições de abastecer e fazer com que o óleo chegue sozinho na superfície. Tá? Ele é bem antigo, é centenário. Tá? É o mesmo princípio de uma seringa, é o mesmo princípio daquelas bombas, como eu falei para vocês, algumas praias têm, né? Você vai bombeando com a mão, normalmente para as pessoas lavarem os pés. Então, é uma tecnologia simples. O que mudou nesse último século aí, a nível da tecnologia, foi o material, que ela era feita de madeira, tá? Agora ela é feita de aço. A continuidade operacional dela é bem maior, não é? Então, e aqui no Brasil a gente tem bastante lá no Nordeste, no Norte, tá? Tem bastante unidades dessa daí, algumas lá no norte do Espírito Santo também, no sul da Bahia. Então a gente tem aí um mercado offshore que só está crescendo, não é? É aquilo, né? Igual, por exemplo, esse contexto que a gente está agora, né? Quando eu gravo aqui o vídeo, só para falar a data aí para quem for assistir depois, no dia 8 de novembro de 2021, a gente está com o preço do barril de petróleo num valor interessante para
deixa eu botar aqui oil price, vou botar o Brent aqui só para ter uma noção. Então, hoje está sendo comercializado aí a 82,43 dólares. Então, esse preço ele viabiliza muitos projetos, tá? É claro que a gente tem consequências positivas e negativas, né? Uma das consequências positivas é justamente a geração de empregos e aumento da arrecadação de royalties de Cabo Frio, de Arraial, de Búzios, do estado do Rio de Janeiro, principalmente. Então, você tem o benefício desse lado, o aumento da arrecadação das prefeituras, do estado e do governo federal. A geração de emprego nessa área específica hoje, né, como eu falei, no dia 8/11/2021, o mercado está aquecido, tem muita vaga acontecendo. Tem até alguns ex-alunos, né, me procurando, tem ajudado aqui alguns ex-alunos também a montar o currículo, a montar o LinkedIn, indicando vaga, né, para ajudar justamente isso daí, porque o mercado está bom para as pessoas que têm a disponibilidade de, por exemplo, se mudar para alguma região do Nordeste ou norte do Espírito Santo, ou até mesmo Macaé, no estado do Rio, né? Então, você tem bastante oportunidades para trabalhar em terra e no mar. Mas a gente tem um aspecto negativo, que é justamente o aumento do preço dos combustíveis, né? Agora que o Brasil de 2017, 18, né, começou a repassar os preços, né? Até então, o Brasil não tinha essa política lá no governo do Temer começou a acompanhar o mercado global, né? E agora a gente tem essa dinâmica aí, onde acompanha o preço das commodities. E a tendência é continuar aumentando, né? É claro que quando a gente fala em tendência, a gente está falando de fotografia, que é uma coisa muito de momento. Então, hoje, no contexto geopolítico global, principalmente por conta da OPEP, OPEP+, né? Que é mais a Rússia aí, né? Principalmente influenciando junto com Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, né? A tendência é que esses preços se mantenham nesse patamar e subam talvez até um pouco mais, tá? 2022 a perspectiva é essa, né? As empresas, os governos estão trabalhando com essa perspectiva de preços, de inflação atual para 2022 nesse aspecto de inflação não tem uma perspectiva de melhora, mas, como eu falei, tem aspectos positivos e negativos, né? Mas o setor de petróleo está aquecido, né? Então, aí, para quem tem interesse, né? Então, como eu já falei, isso daqui foi o primeiro método de elevação artificial que surgiu na indústria, corresponde a 80% dos produtores mundiais, tá? Ele é muito fácil a manutenção dele. O método mais utilizado no mundo, no Brasil corresponde a cerca de 8% da produção diária. Hoje deve ter caído muito mais, porque o pré-sal já corresponde aí, se eu não me engano, está por volta de 70% da produção nacional e crescendo, né? Então, com certeza, a participação do bombeio mecânico com certeza diminuiu. Eu tentei aqui atualizar esses números aí. Já deve ir, no mínimo, na metade, né? Já deve estar aí a produção aí, no mínimo, 4% para menos. Só para vocês terem uma noção, o que o pré-sal está produzindo, né? O que o pré-sal já produziu nesses últimos, bota aí 5 anos, 5, 6 anos mais ou menos, foi mais do que toda a história produtiva do Brasil, né? Então, a gente está batendo recordes e mais recordes de produção, recordes e mais recordes de arrecadação de royalties, né? Que é a principal fonte de renda do nosso estado aí, do estado do Rio de Janeiro. Então, lá, outra coisa também falando que é o baixo custo de investimento, manutenção, isso daí a gente já viu, tá? E vantagens principais, menor custo e produção ao longo da vida produtiva do poço. Então, normalmente ele fica por décadas, tá? Aqui eu acho que é o vídeo, eu vou ter que tirar aqui, ó. Isso. Tá, então, só para vocês verem aqui como é que é o funcionamento dele no poço. Então, na cabeça do poço, na superfície, ele pode ter várias formas, tá? Ele pode ter essa forma aí do pump jack, né, do cavalo de pau. Essa de esteira, que acho que não dá para ver muito bem, que está um pouco escuro, tá?
Essa daí também é um mesclado, né, dos sistemas de contrapeso do convencional com um movimento de esteira, e essa outra aí que é muito comum lá no Oriente Médio. Então, aí agora a gente vai ver como é que funciona lá dentro, lá embaixo, né, dentro do poço. Então, como vocês podem ver, tem o revestimento e tem a coluna de produção ali adaptada já com a bomba de fundo. E lá a gente vai ver esse movimento, né, da válvula de pé e da traveling valve, tá? E da válvula de passeio, essa que fica subindo do topo. A válvula de pé, essa que fica na base. Então, elas nunca estão abertas em simultâneo, né? Então, quando a gente vai ver isso aqui com calma, né, que tem movimento de ascendente e descendente. Mas daí é só para vocês entenderem, né, como que é feita essa sucção do óleo, né? Então é o mesmo princípio da seringa, onde você cria uma zona de menor pressão, diminuindo a pressão de fluxo em frente ao canhoneado e facilitando a entrada desse óleo aí na coluna. E depois que ela cria essa zona, abastece ali ao interior da camisa de produção, vem a válvula de passeio e consegue coletar. Tá? Então, esse daí é o vídeo, né, para vocês terem um entendimento global de funcionamento de uma bomba de fundo de um bombeio mecânico. Tá? Então, a elevação de fluido no sistema bombeio mecânico resulta do funcionamento de uma bomba alternativa. Por que é alternativa? É justamente porque ela tem esse deslocamento ascendente e descendente. Tá? Então, por isso que é alternativa. Ela faz dois tipos de movimento. Então, o movimento alternativo é produzido na superfície por uma unidade de bombeio, tá? Que é aquele cavalo de pau que fica lá em cima, e transmitido ao pistão da bomba de fundo, tá? Por uma coluna de haste, ao qual com isso consegue levar uma determinada quantidade de fluido na superfície, tá? Então, olha aqui, só para vocês entenderem aí o tamanho dela, né? Então, a bomba de fundo, tá? Ela é essa daqui. Então, a bomba de fundo, ela é conectada a uma coluna de hastes, tá? Então, essa coluna de hastes, ela vai descendo e conecta aqui a bomba de fundo, tá? Então, daqui é ferro, tá? Uma coluna simples. Ela tem a função justamente de transmitir esse movimento alternativo que é feito aqui, tá? Alternativo, como eu falei para vocês, é porque é um movimento ascendente e descendente, né? Que é o upstroke, ascendente, downstroke, descendente. Tá? E esse movimento é transmitido aqui pela coluna de haste para a bomba. Tá? O que nós temos aqui? Aqui nós temos o escoamento, o fluido ele vai embora aqui, armazenado. Tá? E aqui nós temos a stuffing box. A stuffing box ela é uma caixa de vedação. Tá? Então ela tem dois objetivos. Primeiro, não permitir vazamento. Tá? Então eu não quero que vaze aqui. Mas da mesma forma que eu não quero que vaze na cabeça do poço, eu quero que ele permita, né, um movimento ascendente e descendente da coluna de hastes. Tá? Então, ela tem que permitir o trânsito da coluna de haste, da haste polida aqui, tá? E, ao mesmo tempo, não permitir vazamento. Tá? Depois, eu tenho o cabresto. Tá? O cabresto ele é maleável, ele vai se adaptando a essa curvatura aqui, tá? Porque como ela vai subindo e descendo, ela tem ângulo aqui, né? Então, isso aqui é maleável justamente para você não movimentar horizontalmente a haste polida, porque ela é uma haste de ferro, tá? No caso de aço, aqui. E para que ela não tenha esse trânsito aqui horizontal, né? Que ela vá para a esquerda ou para a direita, tá? Isso daqui ele é maleável, cabresto, justamente para não danificar a haste polida, não danificar a stuffing box, não danificar o poço. Tá? Então aqui nós temos a cabeça do cavalo, tá? Justamente por conta desse ângulo que ela tem aqui. Aqui é uma viga normal. Tá? Aqui é um tripé de suporte. Essa viga. Aí aqui nós temos... aqui fica como se fosse uma gangorra. Tá? É o mesmo mecanismo de uma gangorra. Tripé e viga. Aqui a cabeça do cavalo poderia ser muito bem o banco de uma gangorra. Tá? Então, é o mesmo princípio de uma gangorra aí que as crianças brincam. Tá? Então, beleza. Aí, só que essa gangorra ela tem que ser automatizada. Tá? Então, como que ela é automatizada? Nós temos a biela aqui, que vai conectar
essa viga, tá, que está apoiada no tripé, a um sistema de contrapeso, tá? Então, esse sistema de contrapeso ele fica girando aqui, tá? Deixa eu limpar aqui para não... Então, esse sistema de contrapeso ele está aqui, ó, ele fica girando, tá? Então, esse giro ele faz com que, olha aqui, ó, essa parte aqui, ela tem uma área menor de trânsito e ela vai transferindo esse movimento rotativo para movimento alternativo aqui da cabeça do cavalo, tá? E por quem é dado? É o motor. Nós temos esse motor aqui, tá? Então, esse motor aqui ele vai girando, ele faz esse sistema de pesos e contrapesos girarem, que está conectado aqui à manivela, que vai ser transmitida à biela, que vai ser transmitida à viga, tá? Que é transmitido ao cabresto, que é transmitido à haste polida, à coluna de haste, que é transmitido à bomba de fundo, que faz com que tenha produção, tá? Então, esse é o sistema. Então, como vocês viram, não é nada do outro mundo, não é complexo, tá? É claro que a primeira vez que a gente vê, a gente pode ter um pouco de dúvida, se embaralhar com alguns nomes, mas é simples, tá? É um sistema simples, tá? É um sistema até rudimentar, mas extremamente eficiente. Então, a simplicidade dele é justamente o principal ponto, tá? Então, agora, entendendo um pouco melhor cada uma delas, né? Então, vamos lá, unidade de bombeio. Então, o objetivo da unidade de bombeio é responsável pelo fornecimento e transmissão de energia. Ela é composta pelo quê? Motor, redutor de velocidade, unidade de bombeio, haste polida e cabeça do poço. Que é toda essa parte que fica aqui, tá? É isso. Essa é a minha UB. Aí alguns detalhes, né, para selecionar. O curso máximo da unidade, né, é a profundidade. Então você tem que ver até onde ela vai, tá? Para a gente ver qual é justamente a carga máxima da viga, a capacidade estrutural. Ela não consegue suportar qualquer carga. Você tem alguns tipos de unidade de bombeio que vai depender da profundidade do poço, principalmente, da viscosidade, porque ele vai ter que trazer esse óleo para a superfície, então ele vai ganhar ainda mais peso, tá? Então são algumas questões como essa que tem que ser levada em consideração para a melhor seleção da unidade de bombeio. O torque máximo da caixa de redução também é importante. Aqui, acabei não falando da caixa de redução, por que acontece? Para baixo, né, nós temos a gravidade ajudando, né? Que gerou o ditado, né, não científico de para descer todo santo ajuda, não é? Então, o nome do santo é gravidade. Então, quando ela está descendo, você não precisa fornecer energia para ela. A gravidade já está fazendo isso, tá? Então, esse sistema de torque, o motor, ele não precisa tracionar com a mesma força quando esse contrapeso ele está aqui, quando ele está subindo. Então, quando ele está subindo, que aí sim o motor dá o torque maior. É ali que ele atua, tá? É nesse time, é nesse tempo, é nesse momento em que o motor tem que trabalhar mais. Então, quando ele dá o torque, ajuda a impulsionar o contrapeso, quando ele está descendo, ele não precisa dar a mesma força. Então, entenderam que aqui é o pico, né? Quando esse sistema de contrapeso está aqui, esse motor está funcionando na potência máxima, e quando ele está caindo, ele está na potência mínima, tá? Então, você tem essa alternação. Então, a caixa de redução, né, que é o peak torque, é o pico do torque, tá? É isso, tá? Só porque eu estou mencionando ali, talvez não tenha deixado isso tão claro. No livro do Thomas tem um capítulo específico lá onde ele fala isso tudo muito bem. Eu não quis aqui entupir os slides com coisas que eu sei que estão lá no Thomas. Eu preferi colocar algumas ilustrações que não estão lá para justamente facilitar o atendimento, o entendimento, né? E a identificação do código, né, de uma API, que é o registro dela, é o CPF dela, né? É definido por uma regulamentação API, né, que é a American Petroleum Institute, é uma normatização internacional. É claro que a Petrobras também ela tem a normatização dela, mas como base as normas APIs,
tá? Então, ali algumas formas de calcular, né, o torque máximo. Então, está mostrando ali a capacidade estrutural, o curso máximo, aí está dando alguns exemplos ali de alguns números, né, que a gente pode chegar nele. 57 mil libras por polegada, capacidade estrutural de 10.900 libras e o curso máximo de 48 polegadas. Tá? Então, algumas capacidades, tá vendo? Então, aqui que é definido, tá? A unidade de bombeio, ela é classificada aqui, um BM, e ele tem todas essas especificações, tá? Então, isso daí é tudo tabelado, tá? Então, por isso que eu só estou mostrando para vocês saberem, olha, você fala, isso daí tem a ver com a capacidade estrutural, que é o quanto de peso ela suporta, o torque máximo, né, que ela consegue elevar, o curso máximo a nível de profundidade, né, que ela consegue variar, né, entre o movimento ascendente e descendente. Então, são a capacidade operacional desse sistema específico, tá? Então, isso tudo é feito por encomenda. Então, o engenheiro, né, o técnico em elevação artificial, cabe a ele justamente dimensionar, né, e garantir uma manutenção preventiva. Então, aqui está o significado de todos aqueles números, tá? Aqui. Então, como eu falei, não tem necessidade de decorar isso, tudo é tabelado. Então, é o tipo de coisa que vocês têm que saber que tem um significado. Tá? E depois vocês vão ver aqui a localização, o tipo de bomba, o diâmetro da bomba, o diâmetro do tubo onde está a bomba, a localização da válvula de assentamento, da traveling block, enfim, ali tem alguns dados. Tá? O interessante é que ela não para, tá? É 24/7, né? Ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, ela não trabalha. Por isso que é muito importante fazer uma manutenção preventiva em vez de corretiva. Então, aproveitar a simplicidade operacional dela, né, justamente para se antecipar a problemas. Tá? Então, como ela está há muito tempo já sendo utilizada, né, é uma alternativa de elevação artificial secular, então você já tem uma literatura muito vasta para diferentes tipos de reservatório, inclusive. Não é? Então, checar diariamente o nível de óleo, vibrações, ruídos, alinhamento, se o freio está atuando e tudo mais. Então, aqui está falando aquela dinâmica, né? Então, isso daqui é tudo que eu já falei, está aqui algumas coisas escritas. A coluna de haste a gente já falou também, aqui só está destacando, tá? O objetivo é a parte vital do sistema, sendo responsável por ligar a unidade de bombeio à bomba de fundo, tá? Aqui ela está passando pela haste polida, né? Que é justamente um tubo mais liso. Aqui é a stuffing box, né? Que é a caixa de gachetas, né? Que é aqui que compõe a stuffing box. Então, como eu falei, o objetivo dessa caixa de gachetas é justamente não ter vazamento, tá? Mas ela tem que permitir trânsito. Então, aqui só está resumindo, né, que é justamente responsável por transmitir energia de superfície para bombas, estão sujeitas a cargas cíclicas e trabalham em ambientes abrasivos e corrosivos. Então, tem até algumas hastes que elas podem ser de fibra, para tentar reduzir esses danos, mas a de fibra é um pouco mais cara também, mas é uma possibilidade. Então, a coluna de haste é uma sequência de várias hastes, né? Então, elas são enroscadas umas nas outras, interconectadas através de luvas. Luvas são aquelas conexões, de maneira que possam alcançar a profundidade da bomba. Né? São constituídas de aço, normalmente tem 25 pés de comprimento, e elas possuem pinos em suas extremidades já com luvas, né? Ou seja, você consegue enroscar uma na outra, dependendo, você não precisa de uma luva independente que solta, né? Você tem algumas já embutidas, que é isso daqui, tá? Justamente essa conexão, onde que uma haste vai se conectar na outra, tá? Então aqui está mostrando o rosqueamento dela, como é que é, tá? Quantos filamentos tem, né? Normalmente, quanto maior o número de filamentos que você tem aqui na sua seção rosqueada, maior é a capacidade de vedação, tá? Então, só para vocês entenderem. Aí,
essa parte de rosqueamento tem toda também uma lógica a nível da espessura e quantidade de voltas, tá? Isso tem a ver com a necessidade se o fluido é líquido, se o fluido é gasoso, e da sua capacidade de vedação aí, ou da sua capacidade ou da sua necessidade de vedação, né? Então, aqui algumas propriedades, o grau do aço, né, que ele vai justamente definir qual é a tensão mínima de ruptura e a tensão máxima de ruptura. Então, elas têm que atuar nesse range, tá? Então, ela tem uma carga mínima também de atuação. Então, como você vê ali o grau do aço K ou C, você vai ter ali pressões bem parecidas, né? Mínimas e máximas, atuando. Então, aqui o que vai determinar principalmente é preço do mercado, né? Aí você pode também ver ali, por exemplo, o H2S, né? Tá falando, a haste com grau C possui menor preço, é mais barata do grau C. Porém, suporta um menor nível de tensão e não pode trabalhar junto com o H2S, tá? Então, o H2S, que é aí que eu diria que é o maior problema. Já a haste com grau D suporta maiores tensões, mas são muito sensíveis a H2S. Elas trabalham, mas são sensíveis, tá? A C, ela não, em hipótese alguma, ela não pode trabalhar. A D pode, é uma alternativa já, mas é principalmente por conta do custo. Está sendo... e a com grau K, elas possuem resistência razoável ao H2S. Então, o H2S ele é muito comum, principalmente com óleo com baixo grau API, né, que são os óleos pesados. Então, aqui só para vocês entenderem quais são as cargas atuantes, tá? O que tem que ser levado em consideração. Então, o peso da coluna de hastes, a força de empuxo, tá? Que é o fluido deslocado pela coluna. A força de aceleração, né, que é responsável pela variação de velocidade, principalmente porque a gente está falando de um movimento alternativo. As perdas de cargas, né, que é a força de fricção, então, ela é justamente oposta ao movimento. É uma carga ali importante, né, que tem que ser levada em consideração, senão você vai estar subdimensionando e você pode danificar o seu equipamento. Peso da coluna de fluidos e as cargas. Então, aí tem o dinamômetro que faz todo esse registro das cargas atuantes no sistema, tá? E ela é determinada dessa forma, é a soma algébrica de todas as cargas anteriormente citadas, tá? Então, o somatório simples aqui você vai ver qual é a carga total. Então, aqui algumas outras cargas, né, da linha zero, da válvula de pé. A válvula de pé e a válvula de passeio aqui que são mais importantes, tá? Que elas são as válvulas que elas ficam lá na bomba de fundo, que a gente vai ver aqui daqui a pouco. A coluna de hastes ela pode ser interpretada usando-se a carta dinamométrica, tá? Só deixa eu apagar isso daqui. Ué, não tem como apagar. Acho que eu salvei aqui com a... não. Saiu, show. Então aqui, olha, isso daqui, ó, carga da haste polida. Então, olha, até aqui, vou pegar a caneta agora, saiu. Eu só tenho o peso da haste no fluido. Aqui eu estou considerando o peso do fluido, tá? Então, olha só a diferença, né? Então, aqui, olha, a carga na haste polida, ela está justamente aqui, porque, olha, fim do curso descendente, repare que aqui é o momento onde eu tenho a menor carga na haste por conta do peso de fluido, tá vendo? Consegue enxergar isso? Que aqui, ó, vai de 0 ao máximo aqui, tá? E o curso da haste. O curso é onde, que momento ele está. Então, aqui no fim do curso descendente é justamente o momento de captação de óleo, tá? Então, aqui o óleo está sendo captado. Então, quando ela começa o movimento ascendente, é justamente, olha, eu tenho a carga máxima aqui, tá? Então, mas ainda não tem o curso máximo da haste, né? Aí, aqui é o pico de estresse que eu tenho sobre o sistema, tá? Que ele está subindo aqui. Então, aqui, quando eu chego no limite,
Tá? Então, como vocês podem ver, há uma variação de carga na haste polida, tanto na parte que eu estou subindo, tá? Aqui eu estou fazendo um movimento para cima, tá? E aqui quando ela está fazendo um movimento de coleta do fluido, um movimento para baixo, um movimento descendente, um movimento downstroke, tá? É o momento onde se coleta óleo. E aqui é o momento onde se produz óleo, tá? Então, é essa a interpretação de uma carta dinamométrica de um bombeio mecânico por hastes. Então, aqui, como eu já tinha falado, a Stuffing Box ela tem essa finalidade de vedar, tá? Não deixar com que o óleo que está sendo produzido passe por aqui, mas, ao mesmo tempo, permitir o trânsito da haste polida subindo, tá? E descendo. Então, é uma parte crítica do sistema, tá? Até porque ela fica visível. Então, é muito importante a calibração dela, e ela tem que estar sempre colocando graxa nela, né? Justamente para ela não deteriorar. Aqui entra um pouco mais de detalhe das cargas que estão envolvidas, que atuam na haste polida, tá? Aqui já leva em consideração o ar, por exemplo, né? Enfim. E aqui o resumo de todas essas cargas atuantes, a carga de choque, a carga de atrito, carga dinâmica, cargas estáticas, tá? Então, isso daqui, como vocês podem ver, é engenharia mecânica, engenharia dos fluidos aplicada na veia, tá? Isso daí é para quem aí quer fazer engenharia, é isso. A vida de vocês vai ser discutir esse tipo de dinâmica, tá? Então, é muito interessante que, quando você entende isso tudo, aí você passa a entender os porquês e se fala, opa, é uma área de atuação, entendeu? E a primeira vez que eu fui exposto, né, fez muito sentido para mim na época e ficou muito claro lá na época da graduação. Então, tanto que na hora a disciplina de elevação artificial foi a que eu tive mais interesse, né, durante a faculdade. Então, aqui alguns outros, os porquês matemáticos, né, por trás de toda aquelas cargas que a gente estava discutindo. Então, aí, ó, a tensão máxima admissível, né, como que ela é calculada? Você leva em consideração aquela tensão de ruptura mínima, que é tabelada, a tensão mínima presente na haste, né, que você vai ver lá na carta dinamométrica, e corresponde ao fator de serviço, né? Então, o fator de serviço ali é a condição operacional ideal, tem a ver também com a condição desejada economicamente. Então, o que você pode fazer para, né, para você ver ali, você pode ir variando, né, o fator de serviço, justamente de acordo com a economicidade do campo, tá? Então, aqui algumas tensões mínimas, tensão máxima, como elas são calculadas também, não é? Aqui ela leva em consideração a carga mínima da haste polida e tal, alguns detalhes. Aqui não precisa também decorar, é só para vocês saberem, tá? Então, hoje, eu vou falar isso daqui, que é o movimento da bomba de fundo, tá? Porque é o mais importante da bomba, do sistema de bombeio mecânico, mas na outra aula eu vou explicar de novo. É bom vocês terem uma duplicidade na explicação. Aí eu termino a aula de hoje com essa explicação e já começo a outra aula explicando isso novamente, porque é de fato muito importante, que é o coração do sistema, tá? É o coração aqui do sistema. Deixa eu fechar a janela aqui, que está um ruído. Então, aqui, como eu falei... abri já o microfone, pensei que estava fechado. Falei para vocês, então, que é a bomba de fundo, tá? Então, olha, esse é o tipo de pergunta que vai cair no questionário de vocês. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui eu posso afirmar que está acontecendo um movimento descendente, está indo para baixo, tá? Como mostra aqui a ilustração, está na seta. Então, o cavalo de pau está descendo, tá? Por que eu posso afirmar isso? Porque a coluna de haste está empurrando
o pistão, tá? Então aqui, ó, coluna de haste, tá? Tá empurrando o pistão para baixo, tá? E o que ele está fazendo? Ele está comprimindo, criando uma zona de pressão que pressiona a válvula de pé a fechar, tá? Então a válvula de pé, ela fecha o fluxo aqui, tá? E o óleo que está aqui, ele entra na camisa, tá? Porque ele é um fluido compressível aqui. E essa válvula de passeio, ela sobe, tá? Então, primeiro ponto, a válvula é sempre movimento alternado. Para a válvula de passeio estar aberta, a válvula de pé tem que estar fechada. E o contrário também é verdade. Para a válvula de pé estar aberta, a válvula de passeio tem que estar fechada, tá? Então, elas estão sempre alternando, a não ser quando tem problema. Quando isso não acontece, é porque você tem que intervir para corrigir, tá? Então, esse movimento descendente, o movimento downstroke, ele é o momento de coleta do óleo, aqui que está no interior da camisa, tá? Então, nós temos a camisa, que é essa parte estática e presa na coluna de produção, e a parte que fica transitando é justamente o pistão e a válvula de passeio. E eles ficam transitando para cima e para baixo. A camisa e a válvula de pé é a parte estática, tá, da bomba de fundo. Tá bom? Então, olha aqui, ó, olha onde a bola, a esfera, né, ela fica ali no caso a válvula de pé, né? Ela encaixa perfeitamente na sede, tá? É o esquema ball and sit, que é sede e esfera. Então, quando ela veda aqui essa sede, ela não permite esse fluxo nesse sentido, tá? Ela só permite o fluxo se for nesse sentido, tá? Então, aqui é uma ilustração do posicionamento do pistão e da válvula de passeio e da válvula de pé. Então, no movimento descendente, é o momento de colheita do óleo, de colheita não, né? De coleta do óleo, colheita, tô falando besteira aqui, de coleta do óleo, é onde o óleo que foi captado anteriormente, ele entra aqui no interior do pistão, a válvula de passeio está aberta, tá? Então, aqui está falando da bomba de fundo, né? A eficácia do bombeio depende principalmente da operação das válvulas de passeio e de pé, não é? Que é aquele esquema que eu falei para vocês, ball and sit, que aqui eles acabam sendo alojados. Então, qualquer simples vazamento nas válvulas pode reduzir bastante a produção. Então, tem que ser um sistema de vedação perfeito, tá? Então, olha só, esse daqui foi o que a gente viu, que é o movimento downstroke, movimento descendente, movimento de descida, movimento de coleta do óleo, tá? Então, olha, o óleo aqui, o óleo que está aqui, ele vai para o interior do pistão, tá? A válvula de passeio se abre, válvula de passeio, válvula de pé fechada, tá? E depois ele é produzido. Ele é produzido em que momento? Nesse movimento aqui, no outro movimento, que é o movimento upstroke, movimento ascendente. Então, esse momento é onde o óleo sai, tá, do reservatório, entra na camisa, a válvula de pé se abre e a válvula de passeio está fechada. Por que a válvula de passeio está fechada? Porque o óleo agora foi aqui para cima, tá? Ele vai ser produzido, tá? Então, isso daqui compõe um ciclo do bombeio mecânico. Então, um ciclo do bombeio mecânico é composto por movimento ascendente, movimento descendente, ou movimento upstroke, movimento downstroke. O que acontece no movimento upstroke? Movimento ascendente, movimento onde acontece o fluxo do óleo que se encontra no reservatório para o interior da camisa. Eu tenho a válvula de pé abrindo e a válvula de passeio fechada, tá? E no movimento downstroke, que é o movimento de colheita, movimento de coleta do óleo que foi captado no momento upstroke, né? Então, a válvula de pé se fecha, a válvula de passeio aberta, tá? E aqui, para vocês entenderem, tá, como é feita essa dinâmica, tá? Olha lá, upstroke, downstroke, upstroke, downstroke. Upstroke, válvula de pé aberta, de passeio fechada. Downstroke, válvula de passeio aberta, de pé fechada. Tá? Então, aqui, válvula de pé é essa. Subiu,
o pistão, ela abre. Desceu o pistão, ela fecha. Tá? Ó, subiu o pistão, criou menor pressão, succionou. Tá bom? E é isso. Aqui nós temos alguns válvulos, alguns cálculos, na verdade, da vazão de bombeio, o que ele leva em consideração. O diâmetro do pistão, o curso efetivo do pistão, como se calcula, tá? São alguns valores. E aqui a eficiência volumétrica da bomba, né? Que ela escorrega, né? Então aqui é só para vocês saberem que tem uma matemática aí que ela vai calcular e dimensionar essa eficiência da bomba. Mas só para vocês entenderem, nem todo óleo que está aqui acima do pistão, ele vai aqui ser produzido. Parte dele volta, parte dele escorrega, tá? Então é aí que entra a eficiência volumétrica da bomba. Uma coisa é o fluido que está acima do pistão, outra coisa é a quantidade de fluido que é de fato produzido, tá bom? Então, gente, a aula de hoje é isso. Vou pausar aqui.